Aula 10, Discipulando Pré-Adolescente. Vamos fazer um combinado aqui, porque eu coloquei esse título assim, ó, já meio brava colocando assim, mas vamos lá. Fala comigo. Crianças são crianças até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Ou 30 dias, se for. Ok? De novo, crianças são crianças até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Como que eu te garanto isso? Pelo Estatuto da Criança, pela psicologia e pelas mudanças hormonais do corpo da criança. Então, a medicina, a psicologia, a política, a estatura do Estatuto da Criança e também a Bíblia, porque Jesus ficou oculto até quantos anos? 12 anos. Então, a bolha que a gente falou no começo estava fechada até os 12 anos. E a partir dos 12, 13 anos, ele começou a aparecer ali, né? Com um pouquinho só, mas depois, ok? Vamos lá, então. Por que eu tô te falando isso? Porque esse tema pré-adolescente, ele veio por causa de fase de transformação. E mesmo que eu coloquei esse tema no material, foi só para você entender, você precisa entender que é uma criança que está passando por problemas hormonais. Mulheres, vocês sabem o que é isso? Você sabe que tem problemas hormonais que a gente não sabe como se controlar. O cérebro dessa criança, ele tá totalmente diferente do que era antes. Tem algumas ativações neurais que começam nessa faixa etária. Nesse mesmo tempo, começam os hormônios. Que graças a tudo que a gente come, que a gente vive hoje, eles ficam tudo assim. Nesse tempo, existe uma característica espiritual, que é a busca pela paixão. Essas crianças, elas querem ser apaixonadas por Jesus. Então, eles são extremamente apaixonados por tudo. Tudo. E aí entra a fase que os adultos ficam falando, ai, mas é namoradinha, namoradinha. É nada, gente, só estão querendo de paixonite. Eles têm um desejo de uma identidade, eles querem saber quem eles são em Deus. Por isso que a gente trabalha com essa faixa etária, dons. A gente trabalha a ouvir a voz de Deus, paternidade, identidade, porque eles precisam definir isso. Trabalha no Ministério Infantil, né, gente? Esqueci que eu tava gravando pra paz. Então, você precisa entender que eles estão em mudança. Você precisa, primeiro, de um relacionamento de confiança. Você precisa que essa criança saiba que você entende que tá tudo mudando, mas que ela é uma criança. Ai, porque eu não sou, porque tal pessoa disse isso. Pega medicina, pega lá no material complementar, coloquei lá as bases pra vocês, tá? Tem lá psicólogo falando, tem lá médico falando, tem lá a Bíblia falando. É criança. É criança. Mas você precisa confiar nele. Você precisa entender que ele tá por mudança e ele quer esse relacionamento de confiança. Quando ele vem falar com você, dá atenção. Ai, mas é tão bobo. Eles só querem atenção. Eles não querem uma resolução. Sabe aquele dia, mulher, que você quer reclamar com seu marido, você não quer que ele resolva nada e ele vai lá e ele resolve, você fica olhando pra ele tipo, eu não queria uma resolução? Então, é isso. Valide os sentimentos deles. Eles realmente estão sentindo tudo aquilo. Tá tudo bem. Mas corrija. Corrija. Vou contar um detalhe aqui pra vocês, né? Tem um adolescente aqui que eles crescem e de vez em quando eles me procuram. Porque eles me procuram quando eles querem correção, porque eles sabem que eu não tenho muita paciência. Aí eles me procuram e eu começo, tá, mas a Bíblia diz isso. Você não pode deixar suas emoções te controlarem. Aí eles ficam assim, mas é muita emoção, porque não sei o que. Eu sei, mas é por isso que nessa faixa etária você precisa entender que o Senhor controla as suas emoções. Deu, vai ali, chora, grita. Quando você voltar, a gente vai orar e acabou. E aí eles param de falar muita coisa assim. Mas é que eu não trabalho com eles, né, gente? Mas eu vejo na pastora de adolescentes aqui que ela tem uma paciência. Que se eu tivesse metade da paciência dela, eu não tenho, não consigo. Mas eles precisam disso. Eles precisam que você seja vulnerável, que eles entendam que você também passou por isso. Por quê?
Porque lembra que eles estão buscando uma identidade? Então, a forma como você vai lidar com eles vai te colocar como modelo ou como inimigo. Então, a forma como você vai mostrar para eles, primeiro, esse aceitar, né? E segundo, esse tempo de correção, vai depender da forma como eles vão reagir com você. E aí a gente tem um problema aqui, gente, que é o seguinte: muitos pais querem corrigir falando que a Bíblia diz isso, mas a sua vida não é um exemplo. E aí a gente tem uma geração que cresceu ouvindo isso e aí hoje usa isso como problema. Por que usa isso como problema? Porque eles veem, nossa, falavam, mas nunca viveram. Falavam que amavam a Jesus, mas nunca viveram nada com Jesus. Explique para eles não o que você quer que eles sejam, mas o que Deus falou sobre eles. A forma como Deus os vê. Explique para eles que as coisas do dia a dia, elas não são coisas aleatórias, mas que eles têm um Deus que cuida deles. Mostre isso no dia a dia. Traga eles para a sua realidade, dê um pouco de autonomia para que eles façam aquilo que você ensinou eles a fazer quando criança. Como assim? Dá liberdade, um pouquinho, vigiada, tá? Mas começa a testar eles para ver se eles estão preparados para ser adolescente. Não trata eles como um bebê. Vê se eles estão preparados. Vê se eles estão preparados, se eles sabem Bíblia mesmo. Você precisa descobrir nesse tempo aonde ficou lacuna. Porque daqui a pouquinho eles vão entrar na adolescência. E quando eles entrarem na adolescência, a gente vai ser muito mais difícil. É muito mais tema, é muito mais coisa para falar. Então, uma dica divertida, né? É você fazer um torta na cara em família. Juliana, como assim? Sabe aqueles temas que você quer saber o que eles pensam? Cria um jogo. E aí você coloca as respostas do jogo, assim, as perguntas e as respostas do jogo, que são as coisas que você quer ouvir deles. Vou dar um exemplo. Eu tô com medo de falar isso e derrubar meu vídeo, tá? Mas as questões sexuais da adolescência. Inclusive, a próxima aula vai ser sobre isso, eu não sei como que eu vou falar pra não derrubar meu vídeo. Mas, né, as questões que a gente precisa falar, o homem é homem, a mulher é mulher. Como é isso que isso acontece? Coloca no meio. Ah, eu tenho crianças pequenas, então não coloca no meio. Mas você pode colocar com a resposta bíblica. Como assim? Deus fez o homem e a mulher sua imagem e semelhança. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e com ele será um. Entende? Essas coisas que resposta bíblica, para que as crianças saibam. Reserve momentos para você ficar só com eles, principalmente se você tem crianças menores. Um momento que seja só você e seu filho, sua filha. Muito importante, homens com homens, mulheres com mulheres. Esse tempo, ele ativa muito da feminilidade da menina e da masculinidade do homem. Então, se você não tem uma figura paterna, né, que isso é bem comum no Brasil, você pode trazer pessoas da igreja. Peça para o pastor, para a líder, de te ajudarem nisso. Não se preocupa com as respostas que estão fora, de corrigir na hora. Mas começa a corrigir pouquinho a pouquinho, sabe? Lembra da aula sobre oração? Então, aquilo que você fala em casa é aquilo que gera cultura. Aquilo que você faz em casa é aquilo que gera cultura. Então, esse discipulado, ele vai ser muito mais por ambiente do que por fala, porque eles não querem te ouvir. Mas o ambiente discipula. Entende? O ambiente onde eles vivem discipula. É isso que você precisa entender. Que você vai fazer pro geral e eles vão estar junto. E eles vão ouvir isso. Tem momento que tem que corrigir? Tem, gente. Tem sim. Descubra... Jesus.
Eu fui corrigida aqui no vídeo, gente. Olha que lindo. Eu não vou poder falar aqui, vou falar no grupo de Ministério Infantil, no grupo do WhatsApp depois. Tá? Mas não force. Não force. Entenda que principalmente as questões de ideologias nessa faixa etária vão mudar. E você precisa mostrar a Bíblia, porque vão mudar. Tá? Você vai uma pessoa de oração, você vai orar, você vai clamar, você vai repreender. E vão mudar. Mas tem paciência. Mostre o amor e mostre a cultura. Leve eles a viverem perto de pessoas que têm essa cultura. E por que a paixão por Deus é essencial? Porque Mateus fala que ame o Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Paixão é o que nos define como cristãos. E é por isso que essa faixa etária é tão atacada. Para achar outras paixões. Para que aquilo que o Senhor colocou como base não seja definido na vida deles. Mas eu sei que com a cultura que você tem gerado na sua casa, isso vai mudar. Dê presentes a eles que tragam essa paixão pelo Senhor. Deixe que eles estejam perto de pessoas que amem ao Senhor. Isso vai fazer diferença. Gere a cultura. Se você não pode moldar, né? Se hoje você tem um problema que você não consegue conversar com seu filho pré-adolescente, tudo bem. Molde a cultura que está em volta dele. Eles são extremamente vulneráveis. Molde a cultura. Quem são as 5 pessoas que seu filho mais convive? Muda isso. Pronto. Ah, mas tem um amiguinho deles que convive com tal pessoa. Tá bom, diminui o tempo que ele vai passar com o amigo dele. Ah, ele tem que ficar na escola. Tá bom, então as outras 6 horas vai ficar comigo orando na Bíblia. Mas o quê? Entende? Molde a cultura que tá à volta dele. Isso vai fazer muita diferença. Tá certo? A aula de amanhã é uma aula que vocês me pedem bastante, tá? Que é sobre essas ideologias e também sobre como que a gente ensina as crianças sobre essas questões. Eu não sei se eu posso falar, tenho que pesquisar para me poder gravar. Sobre essas questões sexuais mesmo. Como que a gente ensina a criança sobre isso? Nós vamos trabalhar com temas técnicos, tá? E a gente fala amanhã um pouquinho sobre isso. Que Deus te abençoe e a gente conversa amanhã. Tchau, tchau.